trazemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. O Livro dos Espíritos, obra basilar do Espiritismo, é uma obra extraordinária. Vale por um verdadeiro tratado de conhecimento humano e também de autoconhecimento. Ele está subdividido em 4 livros ou partes principais. O primeiro livro ou parte trata das causas primárias, de Deus, da constituição do universo, da origem da vida, da formação das coisas. A segunda parte, ou o segundo livro, versa sobre o mundo espiritual. É a parte mais extensa da obra. Trata do que é o espírito, a natureza dos seres espirituais, a origem, desenvolvimento e destinação dos seres espirituais, as inter-relações entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, as interferências que em nossa vida pesam dos elementos espirituais que nos circundam. A terceira parte, ou terceiro livro, trata das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações. Na terceira parte, existe toda uma esquematização elaborada pelo compilador da obra, que é Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo. Nessa terceira parte, há toda uma esquematização das leis divinas. Ali, Allan Kardec, dialogando com o mundo espiritual, com os espíritos através de diferentes médiums, estrutura as leis divinas segundo a mesma divisão presente dentro do judaísmo, presente no Antigo Testamento da nossa Bíblia, que são os 10 mandamentos. Então, as leis divinas estão ali esquematizadas num conjunto de 10 capítulos, cada capítulo tratando de um aspecto da lei de Deus. E existe um capítulo inicial, que abre o livro, que trata sobre a lei divina, explica a compreensão espírita da lei divina. O Espiritismo entende as leis divinas como princípios por ele criados para orientar o processo de desenvolvimento das coisas e dos seres, atuando tanto dentro quanto fora de nós. Neste primeiro capítulo, Allan Kardec pergunta onde estão escritas as leis divinas. E os espíritos respondem, na consciência. É a questão 621 dessa obra. É uma resposta bastante profunda. As leis divinas, diferente das demais religiões, que tomam as suas obras, tomam os seus livros por sagrados, como tendo sido escritos pela própria divindade. Então, a lei de Deus está escrito num lugar. Para os judeus, primeiramente foi escrita na tábua das leis, que eram estruturas de pedra onde elas foram esculpidas. Moisés as teria recebido no Monte Sinai, através de um processo mediúnico. Segundo as próprias narrativas do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. O Alcorão, que é o livro sagrado para o islamismo, acredita-se que foi ditado pelo anjo Gabriel, também num processo mediúnico, já que Maomé era analfabeto e escreveu todo o Alcorão sob o ditado do anjo ou espírito Gabriel. Para os hindus, as leis sagradas para eles, as leis das divindades, porque eles são politeístas, está presente nos textos sagrados, que são os Vedas, os Upanishads,
o Bhagavad Gita, entre tantos outros. E assim são as diferentes religiões. Todas dizem que a lei de Deus está escrita nos seus livros sagrados. E uma contesta os estatutos da outra. O que na atualidade não tem mais sentido, porque nós devemos buscar o universalismo. Nós devemos buscar o que une as pessoas e não o que as separa, o que as divide. Então essa questão no Livro dos Espíritos é muito interessante, porque ao perguntar onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos respondem: na consciência. Não está escrito aqui ou acolá, está dentro de cada um de nós. De modo que nós precisamos deixar de ser analfabetos da linguagem em que os caracteres divinos estão impressos em nosso íntimo, aprendendo a lê-los. Precisamos aprender a ler as leis divinas e a interpretá-las dentro de nós mesmos, no livro da nossa alma, no livro dos nossos corações. Então, esse primeiro capítulo abre a terceira parte, o terceiro livro O Livro dos Espíritos. Então, há então os 10 capítulos sobre as leis divinas, a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, da destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. E há ainda um último capítulo, que é intitulado da perfeição, em que há toda uma proposta no diálogo que Allan Kardec mantém com os espíritos de renovação do ser humano, para que o ser humano se torne a cada passo do seu caminho alguém melhor, alguém mais espiritualizado, alguém mais voltado para as coisas de dentro do que para as coisas de fora, alguém que busca aprender a ser bom, a ser gentil, a ser nobre interiormente, a ser preocupado com o bem, não só pessoal, mas com o bem da coletividade. Então, essa terceira parte, ou terceiro livro dos Espíritos, está estruturada num total de 12 capítulos. Uma dessas leis é a lei de sociedade, que é o capítulo 7º. É o capítulo 7º da terceira parte do Livro dos Espíritos. E se não estamos equivocados, o capítulo mais curto de toda a obra. São apenas 3 páginas. Não são folhas, são páginas, né? Página é cada lado de uma folha. Então são apenas 3 páginas. Né? É um capítulo bem curto, tem poucas questões, mas tem questões muito interessantes, muito pertinentes às nossas necessidades de compreensão e entendimento da espiritualidade. Então ali os espíritos apresentam a lei de sociedade como sendo uma lei estatuída por Deus para que nós aprendamos a viver da forma mais harmônica possível com os nossos semelhantes, com os outros seres humanos. A questão que abre o capítulo é a questão 766, na qual Allan Kardec pergunta: a vida social está em a natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É uma questão sucinta, curta, mas muito profunda. Então, no entendimento dos espíritos, a vida e sociedade é uma imposição divina para o nosso desenvolvimento. E se nós formos analisar os aspectos históricos, sociológicos, antropológicos da sociedade, do nosso planeta, nós vamos constatar que o ser humano, desde as suas origens até a atualidade, sempre viveu em sociedade. Jamais isolado, jamais sozinho. Exceção feita aos anacoretas,
aos ascetas, aos eremitas, que por uma opção pessoal escolheram viver privados de qualquer relação social, de qualquer contato com outras pessoas. Segundo os espíritos, tais pessoas, mesmo quando desejam se afastar do mundo para se voltar a Deus, estão em contradição com seus interesses principais. Porque o interesse de Deus é que nós aprendamos a viver da melhor forma possível no local em que estamos, no contato com as demais pessoas. É muito fácil cultivar a espiritualidade apartados do mundo. É muito difícil desenvolver os nossos potenciais interiores, a nossa espiritualidade no dia a dia, vivendo em família, convivendo com outras pessoas, no trabalho, nas relações de uma forma mais ampla. É muito difícil. Então, no entendimento espírita, a vida em sociedade é um impositivo de Deus para que nós nos desenvolvamos. Desta forma, desde a origem da humanidade até a atualidade, desde as organizações mais primitivas, as organizações em pequenas tribos, depois em hordas, depois em coletividades maiores que originaram as primeiras cidades, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, como é o caso das cidades de Mohenjo-Daro, Harappa e até mesmo Jericó, que são as primeiras cidades que as pesquisas arqueológicas apontam como tendo se estruturado na região chamada do Crescente Fértil, que abarca desde a região banhada pelo rio Nilo, no nordeste da Ásia, formando uma espécie de meia-lua, por isso crescente, abarcando toda a Ásia Menor. Então ali surgiram as primeiras cidades. Logo evoluíram para as primeiras civilizações, até chegarmos à atualidade, com os grandes conglomerados urbanos, dentro dos quais nós vivemos e nos desenvolvemos. Então, não obstante os diferentes tipos de sociedade e relações sociais, o ser humano sempre viveu em contato com outros seres humanos. Por isso disse que o ser humano é um animal gregário, isto é, depende de outros seres humanos para existir. Se nós pegarmos qualquer outro animal, usando esse termo no sentido biológico, biologicamente nós também somos animais, somos a cumeada de todo o processo evolutivo, do ponto de vista biológico. Se nós pegarmos qualquer outro animal, nós vamos ver que, mesmo sem os cuidados dos seus progenitores, eles têm condições de viverem sozinhos. Eles possuem uma carga instintiva muito forte. A mãe aranha não explica para os seus filhotes, para as aranhazinhas, como se deve tecer as suas teias. A carga instintiva faz com que ela saiba como fazer sem ter necessidade de aprender. E assim que elas saem do ninho, muitas vezes algumas espécies avancem durante algum tempo presas à mãe, elas têm chance de viverem sem a presença da mãe, se ela for morta ou se ela morrer. Essas aranhas, muitas delas vão sobreviver, e assim com os demais animais, inclusive outros mamíferos. Mas o ser humano não. O ser humano não tem condições de sobreviver sem outro ser humano. Existe na literatura a famosa história de Mowgli, o menino lobo, que foi baseada em fatos reais, numa criança que os pais estavam numa espécie de exploração na selva e os pais morreram e a criança era pequena e ficou sob o cuidado de lobos. Mais tarde essa criança foi reencontrada,
mas nunca mais conseguiu se ressocializar. Por quê? Porque justamente no momento em que ela necessitava do amparo da mãe, do amparo do pai, do amparo do meio para constituir a sua personalidade, para consolidar a sua linguagem, o seu conhecimento do mundo, adquirir os códigos que fazem com que nos compreendamos uns aos outros, ela foi privada da presença humana e conviveu com animais. E quando foi encontrada mais tarde, embora tenha se feito muitos progressos e ela tenha aprendido muitas coisas, ela jamais conseguiu dominar por completo a linguagem e ser, entre aspas, um ser humano normal como qualquer outro. Porque a cultura, são os aspectos culturais que não são herdados pela carga genética, que não são acompanhados pelos instintos, é a cultura que faz com que sejamos seres humanos, com que nos dê a condição de seres humanos. Então, juntamente com as demais faculdades que temos, o raciocínio, da razão, da faculdade de nos comunicarmos, etc. Como está presente nessa questão do Livro dos Espíritos, todas essas faculdades indispensáveis à vida de relação, indispensáveis para os contatos pessoais e interpessoais. Então, nós precisamos uns dos outros para nos desenvolvermos. E isso desde sempre. Essa talvez seja a característica que mais nos afaste dos outros reinos da natureza. O fato de obrigatoriamente existir essa solidariedade entre os seres humanos através dos laços consanguíneos, através dos laços familiares, para que nós possamos ser homens, possamos ser seres humanos e possamos desenvolver os potenciais que estão em nossa alma, que estão em nossos filhos. O problema é que nunca o ser humano conseguiu viver e conviver em harmonia com os outros seres humanos. Desde os tempos pré-históricos até a atualidade, o homem sempre esteve em guerra com outros seres humanos. Existe um historiador que viveu na transição do século XIX para o século XX, chamado Will Durant, que elaborou uma das primeiras coletâneas históricas que tentavam abarcar todo o desenvolvimento do homem na Terra, desde os tempos pré-históricos, lá do Paleolítico inferior, até a atualidade, que na época seria o início do século XX. E logo no prefácio ele coloca isso, que dos milhares e milhares de presença humana na Terra, não houve sequer um espaço de 2 séculos, 200 anos, que o homem conseguiu viver sem guerras, sem conflitos, sem disputas, sem escaramuças. Considerando toda a trajetória do ser humano na Terra, não houve paz na Terra sequer por 200 anos, desconsiderando os conflitos mais isolados. Então isso também está na natureza, na nossa natureza espiritual. Essa agressividade que talvez nos avizinhe, nos coloque em paralelo com outros reinos da natureza que muitas vezes nos menosprezamos. Né? Quantos seres humanos muitas vezes se comportam piores do que alguns animais? Eu tinha um professor que sempre costumava falar: um cavalo não mata outro cavalo para roubar-lhe a ferradura. Um ser humano faz isso. Um ser humano é capaz de matar outro ser humano para roubar-lhe o sapato. Ainda mais se for de marca.
Né? Então, são esses impulsos de agressividade, de violência, ainda estão presentes em nós. Carregamos da nossa herança, da nossa proximidade com os outros reinos da natureza, de onde espiritualmente procedemos. Segundo o Espiritismo, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Então nós viemos num processo, num crescendo, que vem desde a simplicidade e a ignorância em direção à angelitude. E à medida que vamos evoluindo, consciencialmente, as nossas relações recebem o impacto desse desenvolvimento e evoluem também. E olha que a humanidade já evoluiu muito, desde os tempos da antiguidade. Em Esparta, por exemplo, as crianças que nasciam com necessidades especiais, que nasciam com algum tipo de deformação em seus corpos, eram sacrificadas, porque eles praticavam uma eugenia interna voltada para a purificação da sua raça. Uma vez que Esparta era uma sociedade voltada para a guerra, a criança, principalmente do sexo masculino, que não servisse para essa finalidade, era sacrificada, porque não tinha função na sociedade. Na Idade Média também, outras tantas atrocidades, julgamentos sumários, quando se institui a Inquisição, se o indivíduo era acusado de alguma prática considerada herética, além de ser submetido à tortura e à fogueira, muitas vezes era de praxe atrelar ao seu pescoço uma pedra e jogá-lo no rio. Se ele conseguisse sobreviver, era sinal que ele era inocente. Se ele não conseguisse, ele era culpado. Era punição divina se materializando. E por aí vai. Então, o mundo civilizado já abandonou essas práticas. Nós já evoluímos. Mas ainda não abandonamos de todos a guerra. Nesse exato momento, existem espalhados em todo o mundo, segundo estatísticas da ONU, mais de 76 conflitos regionalizados. Guerras fratricidas, de povos irmãos contra povos irmãos. É muita coisa. O século XX, lembrando que há pouco tempo ainda estávamos no século XX, presenciou as duas maiores guerras de toda a história. A Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, totalizando milhões e milhões de mortos. E não faz muito tempo que abandonamos o século XX. Sem falar na violência que campeia desenfreadamente, instalando em nossas relações um clima de insegurança, nunca antes presente na história do planeta. Olhamos para as pessoas que nos são desconhecidas com um olhar de desconfiança, de apreensão, de medo, instalado justamente pelo clima de violência em que vivemos. E tudo isso reflete a nossa incapacidade de vivermos fraternalmente, de cultivarmos nas nossas relações a paz, a concórdia, o entendimento, a harmonia. E temos evoluído espiritualmente, encarnando, vivendo na carne, desencarnando, vivendo um período no mundo espiritual, reencarnando e assim sucessivamente. E nessas diferentes etapas, temos dado passos de formiga, é verdade, mas temos dado passos importantes no sentido de valorizarmos cada vez mais as nossas relações que ensetamos com aqueles que convivem conosco. Um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, desencarnado no ano de 1979, professor José Herculano Pires, quem se interessa pelos estudos espíritas
não pode deixar de ler e conhecer as suas obras. É, do nosso ponto de vista, um dos maiores conhecedores do Espiritismo, porque existem muitos livros espíritas, mas poucos livros espíritas que merecem esse título de fato. Não pela simplicidade em que se expressam, mas pelo seu conteúdo, porque veiculam informações que estão diretamente em discordância com os postulados espiritistas. Então, livros espíritas existem muitos, e que bom que existam. É bom que haja cada vez mais, porque o Espiritismo precisa ser cada vez mais conhecido. Precisa atingir um público que ainda não travou conhecimento com os seus princípios de libertação e de esclarecimento. Mas nós precisamos, principalmente aqueles que já estão há mais tempo no movimento espírita, que frequentam há mais tempo a casa espírita, que já tem uma bagagem de leitura e de conhecimentos, nós precisamos selecionar alguns autores para serem os nossos companheiros, dado a profundidade do que escrevem. Hoje não está mais se lendo Leon Denis, o principal discípulo de Allan Kardec. São poucos os espíritas que leram uma obra de Leon Denis, e são obras extraordinárias que podem ser colocadas ao lado das obras escritas por Allan Kardec, dada a profundidade dos conhecimentos e a forma como foram expostos. Não são obras mediúnicas, embora Leon Denis reconhecesse que muitas páginas escreveu num estado de inconsciência, como foi o caso de um dos seus livros mais importantes, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quem não leu esta obra precisa lê-la. É uma obra de uma certa extensão, são mais de 400 páginas, mas é uma obra que vale por milhares de outras obras, escritas numa linguagem simples, mas concordes com a fundamentação espírita, e que nos convida a fazer todo um reflexionamento sobre a nossa existência, entendendo definitivamente as razões da nossa presença da Terra, dos nossos relacionamentos familiares e sociais, do porquê das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E este livro, logo no prefácio, ele esclarece que foi ditado pelo seu mentor espiritual, o espírito Jerônimo de Praga, que contribuiu muito para o avanço do pensamento humano quando esteve encarnado. E é uma obra que a nova geração de espíritas, infelizmente, desconhece o que é uma impropriedade. Nós precisamos resgatar esses autores que são considerados clássicos na literatura e ler, estudar. Ler tudo o que está sendo produzido de novo, porque nós temos que acompanhar o avanço do pensamento espírita, mas sem abandonar estas obras primeiras que sustentam todo o edifício doutrinário. Uma casa não mantém-se de pé sem os seus alicerces. Um rio não mantém a sua corrente se a fonte seca. Da mesma forma, não podemos deixar de lado a leitura das obras básicas, dessas obras chamadas clássicas, em particular as de Leon Denis, porque apresentam um conteúdo e uma compreensão da vida que muitas obras que estão sendo produzidas na atualidade não possuem. Então temos que ter esse cuidado. Eu tenho várias obras publicadas, né? São obras bem simples. Eu jamais, né, se alguém me perguntar, na hora que for comprar um livro, vai pegar uma obra minha, uma de Leon Denis, e for pedir minha sugestão, eu vou recomendar que compre de Leon Denis, né? Porque a profundidade do pensamento ali é outra, né? A bagagem cultural de Leon Denis, muito maior que a minha, no mínimo umas 100 vezes mais. Só que há esse problema, né, que a nova geração de espíritas não
toma conhecimento dessas obras. E não podem faltar na nossa biblioteca. Então nós temos que escolher alguns autores que têm compreensão do que é o Espiritismo mesmo, para nós, quando estamos assimilando a doutrina, compreendermos em toda a amplitude o que é o Espiritismo, as suas finalidades, os seus desdobramentos. E nós não vamos aprender isso lendo apenas romances espíritas. São muito bons, eu leio vários, mas nós precisamos também destas obras que estudam, essas obras que têm toda uma elaboração teórica sobre o Espiritismo que nós precisamos dominar, são indispensáveis. Então, José Herculano Pires, do nosso ponto de vista, é, no Brasil, talvez uma das pessoas que melhor compreendeu o que é o Espiritismo. E as suas obras também não são muito conhecidas. Ele tem uma obra, que eu já li várias vezes, que é O Espírito e o Tempo. É todo um tratado espírita sobre as diferentes etapas sociais do desenvolvimento humano. É uma obra fantástica, que é pouco conhecida. Ele tem uma obra intitulada Vampirismo, onde ele narra e explica os processos da obsessão, onde as entidades espirituais fazem como os vampiros. Vampirizam, drenam as energias dos seus obsedados, gerando-lhes uma série de transtornos, desde transtornos psicológicos até psiquiátricos, e inclusive problemas orgânicos. Então tem várias obras que merecem ser conhecidas. E de uma delas nós destacamos a seguinte afirmação: se a encarnação é a nossa possibilidade de relações com pessoas e meios sociais a que estamos ligados em virtude do passado, é claro que devemos aproveitar essa oportunidade e não a inutilizar. Estamos agora no lugar certo e seria prejudicial fugirmos dele. Esta afirmação ela é muito oportuna. Quem de nós já não se sentiu desajustado ou, pelo menos, desconfortável no meio em que vive? Quando criança, no seio da sua família, mais tarde, quando constituiu a sua própria família, no trabalho, na rede de amigos, na rede de relações. Isso é muito comum, o sentimento de desajuste, às vezes de incompatibilidade, não se sente pertencente àquela família, àquele grupamento. Mas nós não podemos olvidar os princípios espiritistas que rezam que as relações familiares obedecem às imposições do destino e todo um planejamento prévio. Ninguém está no lugar errado, como afirma Herculano Pires. Cada um de nós está no lugar certo, no lugar que precisa estar, junto com as pessoas que precisa e deve estar. E muitas vezes, como ele também alerta, nós fazemos o que não devemos, que é fugir dessas relações. É o marido que abandona a família, ou vice-versa, a esposa que abandona a família, né? Quebrando muitas vezes um compromisso que foi assumido lá na espiritualidade. No livro Nosso Lar, o livro Nosso Lar é cheio de insights, de esclarecimentos, de lições. É uma das obras a que nos referimos, que devem ser lidas, relidas e estudadas. Eu já li 10 vezes, vou começar a ler a 11ª vez. Cada vez que eu a leio, eu percebo um nuance, alguma coisa nova que eu não havia percebido antes. É uma obra extraordinária. Nessa obra, existe um casal que acolhe André Luiz na colônia espiritual, que é o Nosso Lar, para que ele não precisasse ficar nos alojamentos coletivos. Então ele é abrigado numa casa
que era possuída por esse casal. Lá se encontrava apenas a mulher, que era a Dona Laura, a mãe de Lísias, com quem André Luiz fez amizade no hospital e através de quem André Luiz então foi acolhido na casa de Dona Laura. Dona Laura estava esperando apenas a filha da sua última existência na Terra, que ainda estava encarnada, estava esperando apenas ela desencarnar, voltar para o mundo espiritual, retomar as suas atividades para que ela pudesse reencarnar. O seu marido, Ricardo, se não estamos equivocados, não temos certeza do nome, já havia reencarnado há 5 anos. E ela então só estava esperando o desencarne dessa filha da última encarnação para assumir os seus lugares ali e as suas obrigações na colônia Nosso Lar, para que ela pudesse reencarnar. E as leis do destino, entenda-se planejamento espiritual, feito por ela e por ele, auxiliados por instrutores mais elevados, que estruturaram os principais momentos pelos quais eles passariam na Terra, e reencarnaram, estão encarnados atualmente, e que haveriam de se reencontrar para reafirmar os laços que os unem já há muitas existências, porque estavam vindo com marido e mulher, no mínimo, há umas 4, 5 existências. E é o que de praxe ocorre. Isso é um padrão que se verifica. Embora não seja uma regra. Muitas vezes marido e mulher já vêm juntos há muitas vidas. E muitas vidas um ou outro rompe esse compromisso. E hoje nunca foi tão expressivo como na atualidade o número dos divórcios, casamentos que têm a duração da primeira briga, do primeiro desentendimento, que basta para desarticular a família. Então, muitas vezes é uma quebra de compromisso assumido no mundo espiritual. Evidente que nem todo casamento foi planejado lá, mas muitos foram. E as pessoas, quando quebram aqueles votos, aquele contrato que voluntariamente contraiu com outro cônjuge, muitas vezes está quebrando um contrato que é anterior à reencarnação, que foi feito no mundo espiritual. Então, essa família que está atualmente encarnada, provavelmente no interior de São Paulo, alguns especulam que o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, viria reencarnado, alguns dizem até que ele já teria reencarnado nessa família. Até recebi um e-mail esses dias, alguém deve ter recebido também, dizendo que ele já teria reencarnado e que Chico Xavier teria conhecimento dessa família e teria feito uma visita a essa família antes de desencarnar. Verdade? Não sabemos e não vamos saber, porque isso não tem como confirmar. A gente recebe tanta coisa pela internet, a gente não sabe a procedência e a veracidade daquilo. Mas que Laura e Ricardo estão reencarnados, isso é fato. Estão aí com compromissos na área espiritual, com missões específicas na área espiritual, onde as condições, as leis que governam a vida favorecerão o acesso deles ao conhecimento do Espiritismo, onde eles darão início à sua tarefa de difusão na área doutrinária. Mas tudo isso para enfocar que os relacionamentos que nós mantemos, eles têm desdobramentos espirituais que são anteriores a esta existência e que terão consequências posteriores para as existências futuras, para a nossa condição já no mundo espiritual e para as nossas existências posteriores. Daí a necessidade, como diz Herculano Pires, de nós valorizarmos o lugar em que nos encontramos, com as pessoas com as quais estamos, porque não é ao acaso, não é ao léu
que nós estamos juntos. As leis divinas são matematicamente precisas e tudo recebe a sua regulação. Então, é preciso refletir sobre as dimensões espirituais dos nossos relacionamentos para valorizarmos mais a nossa família e as pessoas com as quais contatamos. E aí entra o nosso compromisso espírita, que é a retomada do compromisso evangélico do melhoramento progressivo, em aprendermos a amar mais, a compreender mais, a tolerar mais, a aceitar mais o outro do jeito que ele é, sem impor o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, como muitas vezes fazemos, a tentar tornar as relações que nos demarcam a trajetória na Terra o mais harmônica possível. A Terra, atualmente, é um lugar tão difícil para se viver, há tanta incompreensão, há tantos desgastes de toda parte, há, como aludimos antes, a questão da violência e da criminalidade, os desentendimentos de toda sorte. Não sejamos nós a contribuir para esse estado de coisas. Que o nosso compromisso seja o compromisso espírita evangélico de conscientemente atuarmos nas nossas relações, valorizando-as e dando um aporte do amor e da compreensão, que são imprescindíveis, indispensáveis para relacionamentos mais saudáveis, mais fraternos, mais felizes. Os nossos relacionamentos, eu uso o pronome na primeira pessoa do plural, os nossos relacionamentos estão muito doentes. São relacionamentos que exigem atenção, exigem cuidado. E nós não podemos descurar, deixar de atentar, de prestar atenção às relações que nós mantemos, porque nós somos responsáveis por elas. Toda vez que somos impacientes, que nos agastamos com alguém que convive conosco, que a nossa fúria eclode, nós explodimos, que falamos alguma coisa que não deveríamos falar, que agimos de forma impensada e magoamos alguma pessoa, que fazemos algo que não deveríamos ter feito, que afasta um ente querido do nosso convívio, nós somos responsáveis por isso. Nós temos a nossa cota de responsabilidade. Então estamos na Terra, como afirmam os elevados mentores espirituais no Livro dos Espíritos, para crescer e evoluir, para aprender a viver, mas principalmente aprender a conviver, o que constitui o nosso desafio maior. E esse aprender a viver e a conviver necessita da nossa contribuição consciente, aprendendo, como dissemos já, a aceitar e tolerar aquela característica do meu semelhante que me desgosta, que me irrita, que eu tenho dificuldade para assimilar, mas, em nome da fraternidade, conviver pacificamente. Não preciso fazer da mesma forma que ele faz, ou ser da mesma forma que ele é, até porque cada um é um ser único, somos seres singulares em todo o universo, mas temos o dever moral, em nome da fraternidade, de aceitar e tolerar. Jesus recomendava: amai os vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que vos ofendem, orai por aqueles que vos perseguem e maltratam. E isso está presente no relato do seu principal discurso, que é o Sermão da Montanha. Está lá no Evangelho de Mateus.
entre os capítulos 5, 6 e 7, que abarca o Sermão da Montanha, o principal discurso de Jesus, e talvez o mais belo discurso de toda a história. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos ofendem e caluniam, orai pelos que vos perseguem e maltratam. E antes dessa afirmação, ainda no Sermão da Montanha, Jesus recomenda: procurai acertar-vos com o vosso irmão enquanto estáis em caminho com ele. Procurai acertar-vos com o vosso irmão enquanto estáis em caminho com ele. Ele continua: para que não sucede que lhe entregue ao juiz, sejas punido e por aí vai, dentro do ideário judaico. Mas nós precisamos nos acertar com os nossos desacertos. Essa é a nossa missão na Terra. E esse é o nosso principal desafio. Nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que assimilar os princípios espiritistas, mas precisamos, sobretudo, aplicá-los no nosso dia a dia. E eis o nosso desafio. E se nós não fizermos isso, a nossa existência não terá validade, por termos fugido das responsabilidades que nos dizem respeito. Então, se nós devemos, segundo a orientação evangélica, amar até os inimigos, o que dirá aqueles que fazem parte da nossa família e que muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar e tolerar do jeito que são? Todas as famílias, isso é universal, têm as suas rixas, os seus desentendimentos, as suas brigas. Mas nós não podemos alijar de nós a nossa responsabilidade enquanto membros dessa família em especial. E o que nós temos feito para reatar e fortalecer esses laços, que já vêm desde há muito tempo, segundo o ponto de vista espiritual. Então fica o nosso apelo, o nosso convite para exercitarmos o espiritismo em nossas relações diárias. Ser espírita, como dissemos antes, né? Desenvolver a espiritualidade apartado do mundo é muito fácil. Podemos dizer também, ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil, é mesmo em função do amparo espiritual que recebemos. E às vezes nem conseguimos ser muito espíritas dentro da casa espírita. Mas sermos espíritas fora da casa espírita é complicado, é difícil, e muitas vezes não somos. Então, fica o apelo, o convite para nós exercitarmos, aplicarmos o espiritismo em nosso dia a dia, sobretudo no conjunto das nossas relações, contribuindo, fazendo pelo menos a nossa parte. Se o outro não faz, problema dele. O nosso compromisso é fazer a nossa parte para que os nossos relacionamentos melhorem, evoluam, transcorram num clima de fraternidade e de paz. Agradecemos a gentil e generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que siga-nos de perto em nossos relacionamentos, inspirando bons pensamentos, bons sentimentos, para que nós consigamos, no caminho, junto àqueles que seguem conosco, não avançarmos com os braços cruzados ou com os punhos cerrados, mas sim de mãos dadas, avançando na direção de Jesus, na direção de Deus, na direção da espiritualidade superior. Que Jesus possa estar ao nosso lado, contribuindo com as suas inspirações para que amemos mais, toleremos mais, compreendamos mais, e para que, como resultado de tudo isso, a nossa vida seja mais harmônica, equilibrada e feliz. Que Jesus nos abençoe.